Fala galera, sejam todos bem-vindos aí a mais um vídeo e novamente, do canal Aquarismo Amador. Passei um bom tempo sem postar vídeos porque eu estava me preparando para o vestibular e o curso que eu quero é concorrido, então eu tinha que me dedicar totalmente. Agora que o Enem já passou, eu tenho mais tempo para fazer vídeos e vou postar vídeos. Na verdade, vou tentar postar vídeos toda segunda, certo? Então você que acompanha o canal, segunda que vem pode estar de volta, que provavelmente vou estar falando sobre a amônia e seu ciclo no aquário. Tranquilo? Para quem não viu o primeiro vídeo sobre alevinos, clica no izinho que vai aparecer aqui em cima e você vai ser redirecionado. É importante que vocês vejam os dois vídeos, porque dicas que estão aqui não estão lá e vice-versa. Então um vídeo acaba sendo complementar ao outro, certo? Então é importante que vocês vejam os dois. Esses daqui são a segunda cria do meu casal de Plati e estão com uma semana, certo? Nasceram terça passada, se eu não me engano. E vou começar falando de oxigenação. A oxigenação pode ser feita de três maneiras. A primeira é a que eu estou utilizando aqui, a bombinha com a pedra porosa. Faz uma boa oxigenação do aquário. A segunda maneira é você pegar uma xícara, pegar um pouco d'água e jogar de uma certa altura, que vai estar formando bolhas e quebrando a tensão superficial da água, a água balançando. Isso vai ser responsável por fazer as trocas gasosas entre a água e o meio externo, o que vai garantir a quantidade de oxigênio necessária ao seu peixe. Duas vezes, se você repetir duas vezes esse processo durante o dia, a oxigenação do seu aquário de alevino já vai estar bem feita. Lembrando também que isso varia da quantidade de alevinos e do tamanho do seu aquário. Se você tiver um tanque, isso aí não vai fazer muito efeito, duas. Mas num aquário desse tamanho, ou até um pouco maior, duas já está de bom tamanho. A terceira maneira é a melhor maneira. E é através do filtro esponja. É um filtro que, além de filtrar, como o nome já diz, vai oxigenar a água, porque ele filtra soltando bolhas. E o filtro, a filtração dele é pequena. Então não vai sugar seus alevinos, não tem problema de sugar. Se você colocar, por exemplo, um canister ou um filtro externo, provavelmente seus alevinos vão ser sugados, certo? Galera, após você escolher o casal que vai ser sua matriz, comece a alimentá-los com alimentos de boa qualidade e variados, para você poder deixar o seu casal o mais saudável possível e para que você também consiga tirar o máximo de filhotes que a fêmea pode dar, certo? Lembrando que uma fêmea, aqui no caso de Plati e de Gupi também, vai gerar de 30 a 60 alevinos. Aqui eu tenho por volta, é porque não dá para ver todos, mas aqui eu tenho por volta de 45 alevinos, certo? A primeira cria sempre vai dar menos, porque a fêmea ainda está se adaptando, mas a partir da primeira cria, a sua quantidade de filhotes retirados já vai se manter nessa média, entre 30 e 60. É claro que depende da alimentação que você vai dar. Por exemplo, se você der alimentos de baixa qualidade, a sua fêmea não vai conseguir se preparar para ter uma quantidade boa de filhotes, certo? Então é importantíssimo a boa alimentação. E com alimentos vivos, alimentos industrializados, cistos de artêmias, com tudo que você conseguir e tiver ao seu alcance, certo? O tempo de gestação, desde o acasalamento até os filhotes nascerem, é entre 28 e 45 dias. E eles estarão aptos para você juntar aos pais quando eles estiverem metade do tamanho dos pais. Lembrando que se você tiver outros peixes no aquário,
você tem que esperar até esses peixinhos adquirirem um tamanho maior do que a metade, né? No caso, é bom esperar até que eles fiquem adultos, para não correr o risco de você perdê-los. Tranquilo? Esses aqui são os meus filhotes de platins, né? De uma semana. São peixes ovovivíparos. O que isso quer dizer? Que as fêmeas, assim como todos os peixes, colocam ovos. Só que os ovos dos ovos vivíparos chocam dentro da barriga da mãe. Então os filhotes já nascem com esse formato aqui. Entendeu? Então eles nascem um pouco mais desenvolvidos do que peixes ovíparos, como o beta, por exemplo. Assim, o sucesso da sua criação fica mais fácil, porque esses peixes são mais independentes já. Tranquilo? Os exemplos de peixes ovovivíparos tem as espadinhas, as molinésias, os lebistes, o platê aqui que eu já falei, entre outros. E eu aconselho para quem quer começar a criação de peixes, começar com peixes ovovivíparos, certo? Há quem diga que as fêmeas não comem seus filhotes, mas tem fêmeas que comem. Então, para garantir, quando a fêmea tem os filhotes, eu separo logo a fêmea, porque deixar a fêmea também não vai me trazer ganho. Então eu prefiro separar. Mas existem fêmeas que ignoram os filhotes. Aí depende de cada fêmea, certo? Tome cuidado também se, por exemplo, com a qualidade da sua água. Se você colocar comida demais aqui, coloque comida o suficiente para que eles comam em meia hora, certo? Se você colocar comida demais, a água vai acabar apodrecendo. E por exemplo, nesse meu aquário aqui, que não tem sistema de filtragem, eu vou ter que sempre fazer as TPAs. Então, se eu não tomar cuidado com isso, eu vou apodrecer a água, certo? Quanto à alimentação, tente alimentá-los 3 vezes ao dia. Como alimento, existem os cistos de Artemias, que é um líquidozinho que você compra nas lojas, aí, nas cobases da vida, certo? Existe também os patês, vários tipos de patês, que as receitas você encontra diversas receitas aqui no YouTube. Eu não faço muito patê pela quantidade porque dá trabalho, e além de dar trabalho, se os peixes não comer tudo, ele apodrece rápido a água. Então eu não curto muito patê. Como alimento também você tem os alimentos já triturados, como a Alcon Alevinos. Não estou fazendo propaganda, mas é um alimento já triturado que tem. Tem os infusórios, que de todos os infusórios eu prefiro o da banana, que não suja muito a água e promove uma boa alimentação. No momento eu não uso infusórios, justamente por causa do trabalho que dava para preparar e eu estava sem tempo. O que eu uso atualmente são rações em forma de pó, mas eu não comprei essas rações, eu mesmo fiz as minhas, pelo fato de economizar dinheiro. Aqui estão elas, ó. A Bottom Fish, toda triturada. Ela é assim, ó, para peixe de fundo. Rica em espirulina. E eu triturei ela. Eu triturei com esse amassador de alho. Vou batendo aos poucos. E ela vai sendo triturada. Ó, cai até um pozinho aqui. Mas veja que o pó fica bem fino, ó. E se eu triturar mais, ele vai ficar mais fino ainda. E isso é uma das ações que eu dou pro peixe. A outra, essa aqui para beta, mesmo esquema. Coloquei aqui e triturei. Essa é até mais fácil de triturar. E fica realmente um pó.
Não sei se o vídeo pega. O terceiro tipo é Algon Colors. Eu coloco um punhadinho em uma peneira e peneiro. Aí a peneira vai ser responsável por triturar as folhinhas daqui. Dou essa de manhã, essa de tarde e essa de noite. A ordem, creio que não importa. Então, por isso que eu faço essa variação. Ou então, dou essa num dia, essa no outro e essa em outro dia. Sempre tente variar a sua alimentação. Nunca dê um alimento só. Porque, por exemplo, essa aqui pode ser rica em carboidratos, mas tem uma carência de proteínas. Aí essas bolinhas de carne aqui já suprem a quantidade de proteína. A Bottom Fish, por exemplo, é rica em espirulina. Então, se essas duas não tiverem muita espirulina, essa aqui vai suprir. É por isso a importância da variação de alimentos. Um dos melhores alimentos para alevinos ainda são as artêmias, mas pela disponibilidade aqui, que é meio difícil, eu não tenho. Ó, vou alimentar aqui os bichinhos. Ó. Não sei se dá pra ver elas caindo. Aí. São bem fininhas, como se fosse um pó. Ó, aí vão caindo e os peixes vão pegando com o tempo. Ó, já tem alguns subindo pra pegar. Certo? Então é isso aí. Vale ressaltar também, pessoal, que nos primeiros 2 dias você não precisa se preocupar com a alimentação dos seus alevinos, porque o peixe tem um anexo embrionário chamado saco vitalínico. É o único anexo embrionário dos peixes. E esse saco vitalínico é responsável por alimentar os peixes nos primeiros dias. Então, eu até aconselho não colocar ração, nenhum tipo de alimento nos 2 primeiros dias, pelo fato de os peixes, olha, já estão bicando ali, ó. E os pedaços que são grandes, vai amolecendo com o tempo e eles vão pegando. Sim, aí eu não aconselho pelo fato de os peixes provavelmente não comerão, já que eles têm um alimento na sua própria barriga, e você vai acabar sujando a água, certo? O ideal aqui seria um aquário maior, mas por falta de espaço eu coloquei os meus outros alevinos numa bacia, e eu vou colocar esses aqui lá ainda nesse vídeo, certo? Esses são pequenos, são os menores que eu tenho, mas já fiz o teste com um desses, coloquei lá e eles não comem. Os peixes maiores não comem eles. Os peixes maiores que eu digo, não do meu aquário grande, os que estão na bacia. O pH desses bichinhos aqui é 7,4, assim como a maioria desses peixes que eu já citei, molinésias, flati. E você pode colocar, no caso dos lebistes, que são os mais famosos, um macho para 1 ou até 4 fêmeas, que ele vai ser responsável por fecundar todas as 4, certo? Vou mostrar aqui como tá aqueles meus alevinos dos primeiros vídeos, e vou mostrar que eu já separei. Aqui tá meu agapornis, que eu já separei aqui, ó, 3 que serão minhas matrizes, um macho e 2 fêmeas. Lembrando que para você separar a sua matriz, a sua fêmea de preferência nunca deve ter engravidado, porque dizem, isso aí eu não sei até onde é verdade, mas dizem que depois que a fêmea engravida, ela ainda fica com os genes do pai dentro dela. Então os próximos 2 ou 3 gerações que vão vir dela ainda terão os genes dos pais. Aqui estão os peixes, são bem calmos, vem na mão, ó. São bastante calmos.
Aí aqui eu tenho os platis da minha outra cria. Tenho os gupis, que já estão bastante grandes. Aqui eu tenho uma molinésia, não sei se dá pra ver. Ali uma molinésia. Tenho platis albinos aqui, ó. E esses peixes aqui, se você me perguntar o que vou fazer com eles, vou deixá-los aí. E se algum amigo meu quiser, ou algo do tipo, eu dou sem custo nenhum. Coloquei umas plantinhas para eles ficarem, sentirem mais no seu habitat, certo? E porque as molinésias, os espadas, os platis não precisa separar, mas os gupis, olha aqui a molinésia. Mas os gupis você precisa separar, porque por exemplo, esse cara aqui, ó, ele é o green junto com o red. E se você não separá-los, eles vão ter vários... as próximas gerações serão misturadas. Então você não vai saber quem é green, quem é red. Não vai conseguir diferenciar. Os platis e molinésias não. Elas são mais fáceis de você... mais fáceis de diferenciar não, porque são todos iguais, entende? Então é tranquilo. Enquanto a isso você pode deixar todos juntos, até dar menos trabalho. Mas isso aqui é bom separar. Eu separei aqueles três. Não vou separar os outros, porque eu quero que eles fiquem bem à vontade aí, certo? A oxigenação aqui eu faço pelo copo, ou isso aqui também já ajuda a oxigenar a água. Faço algumas vezes por dia. Isso aqui quebra a tensão superficial da água e faz as trocas gasosas, certo? E é isso aí, galera. Se eu tiver futuras dicas, eu venho dar a vocês. Deixa eu tentar pegar aqui uma fêmea que ela já tá grávida. Não consegui não. E é isso aí. Quem gostou, desce o dedo no joinha aí. Quem não é inscrito, se inscreve no canal, que isso ajuda bastante. E é bom demais quando o cara vê que o número de inscritos está crescendo, certo? E valeu por ter assistido até aqui. Falou!